Meu nome é Carla Loto Crepaldi, eu tenho 39 anos. Foi em 2017, no mês de setembro, eu havia chegado de uma viagem, em família, tudo, e eu estava esperando o resultado da biópsia, E era a véspera do meu aniversário de 32 anos. A gente foi buscar o resultado e quando eu peguei o exame, eu lembro exatamente da cena, da gente parar no estacionamento, a gente ir lá buscar, eu fui, peguei o papel e na hora que eu olhei foi um susto, Quando eu vi o resultado, que era um carcinoma, eu lembro exatamente do que estava escrito, da forma que estava, foi assim, foi um desespero. É aquela sensação do chão que se abre. E aí tinha um médico ali, naquele momento a gente, um mastologista ali, a gente foi até lá e daí que a gente, enfim, começou a conversar, entender o que estava acontecendo. Assim, a sensação que eu tive é que ele surgiu do dia pra noite, assim, porque eu sempre fiz autoexame, sempre estive muito atenta, falei, opa, que nódulo é esse, rígido, diferente. Então foi um susto grande, porque a gente tem que fazer uma pausa em tudo. Para tudo e agora, Na época eu morava em Mato Grosso, em Cuiabá. E daí a gente veio para São Paulo fazer o tratamento. Então larguei tudo lá, e viemos para cá para eu dar início ao tratamento aqui. Primeiro entender o que estava acontecendo, porque você só recebe ali, É câncer, tá? Mas e agora? Daí que você começa a entender que tipo de câncer é esse, como que ele tá, tem metástase, não tem, como que funciona, daí é todo um universo novo que passa a fazer parte, da vida da gente, que até então, se você não tem a doença, você não convive, não são termos que fazem parte do seu dia a dia, O meu tratamento pelo subtipo de tumor que eu tive, que era um subtipo bem agressivo, então eu fiz todas as sessões de quimioterapia, que foram 16, finalizada aqui, um mês depois eu fui para cirurgia. Eu fiz a cirurgia, já saí com as próteses, então eu fiz as radioterapias também, e fiz um complemento de um tratamento que na época era de uma pesquisa, que os médicos falaram que estava tendo bons resultados para esse subtipo de tumor que eu tive. Então eu fiz um complemento com quimio oral por mais 6 meses. Então foi de outubro até dezembro de 18, todo o tratamento, quimioterapia, cirurgia, rádios e esse quimio oral que eu fiz mais 6 meses de tratamento. Chegando aqui, o meu masto, onco, já me direcionaram para uma ginecologista, e que ela que me falou, eles que me falaram dessa possibilidade. Falaram, Carla, a gente tem hoje a opção de você congelar seus óvulos, porque como eu passaria por quimioterapia, eu tinha grandes chances de não conseguir engravidar de forma natural, Isso era uma chance real, assim. Então, a gente começou no dia seguinte a fazer a estimulação dos óvulos, então eu estimulei e congelei. E foi um processo que deu bem certo, eu consegui bons óvulos e tal. E então deu bem certinho, quando eu finalizei esse período aí daquela questão hormonal, que você faz as injeções e tal, congelei, foi o período que eu precisava também para entender melhor a doença, e daí já dei início às quimioterapias. O meu oncologista, ele falou para mim, ele sempre falou que a cirurgia, seria um marco, assim, então ele falou, Carla, a gente espera 2 anos da cirurgia, porque esse subtipo de tumor que eu tive, ele rescinde rápido, é uma característica dele. Então, se for para rescindir, a chance maior é nos 2 primeiros anos. E daí, então, chegou nesse período, fiz uma nova bateria de exames, estava tudo certo, mas veio a pandemia, Foi bem no período que começou a pandemia. Aí os médicos, calma, vamos dar uma segurada, porque a gente não sabe o cenário que vem, E aí ele me liberou para engravidar em agosto. E eu engravidei em setembro. Em setembro eu estava grávida do Francisco já. Então, assim, me emociona muito, porque eu falo que ele queria muito vir, muito, porque ele tava só esperando ali, tipo, posso chegar? E ele chegou, assim, porque foi no primeiro mês de tentativa eu engravidei. Quem é mãe, quem é tentante, quem sabe, assim, não é o nosso tempo. A gente, muitas vezes, eu quero engravidar agora, mas essa criança precisa querer vir também, Não é só, então eu falo, é das duas partes ali, Então, junto com o nosso desejo, o desejo dele de chegar também, acho que foi muito forte mesmo. E ele veio rapidinho, bem acelerado. Eu não queria esperar muito entre uma gestação e outra, Porque a gente sempre pretendeu ter 2 filhos, então eu também não queria esperar muito. Falei, já que a gente quer ter mais um, não vamos fazer uma pausa tão grande, Então eu engravidei dela no começo do ano, em fevereiro. E também foi muito rápido também. A gente decidiu engravidar e foram 2 meses. No segundo mês a Luísa também já chegou, já veio. Assim, eu falo que não tem como a gente passar por uma experiência dessa e ver a vida da mesma forma, assim, A gente não escolhe ter câncer, ninguém escolhe. Quanto mais a gente conseguir levar isso de uma forma leve, é um processo difícil, é doloroso,
é tentar fazer desse processo um pouco mais leve, saber que tem vida para além do câncer. Isso é uma coisa assim que para mim sempre ficou muito claro, assim, existe vida para além do câncer, né? É muita força, muita paciência, sim, mas também saber que é um processo que é muito possível de ser vivido e que passa, né? Como tudo na vida, então é isso. Aqui na Oncoclínicas por um papo muito importante. Hoje o assunto é oncofertilidade. A gente sabe que as pessoas durante um tratamento de câncer ou mesmo no diagnóstico acaba tendo um medo de impossibilitar ter filhos no futuro, enfim. Estamos aqui com a doutora Larissa Miller. Doutora, muito obrigado por dar essa atenção. Primeiro eu queria que você falasse o que é a oncofertilidade, né, para as pessoas ficarem atentas. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite e a confiança da Oncoclínicas por estar aqui. Oncofertilidade, na verdade, é falar sobre fertilidade para os pacientes que vão fazer um tratamento contra o câncer. O risco da pessoa ter problemas com fertilidade após um tratamento de câncer é alto? Como é que é? E o que tem que fazer? Então, ele é considerável, sim, porque as nossas pacientes elas podem ser submetidas tanto a um tratamento com quimioterapia ou quimioterapia mais radioterapia ou ainda cirurgias que podem comprometer a fertilidade dela. Em relação por exemplo, o câncer de colo de útero, né? É um câncer já mais perigoso a respeito da fertilidade ou não? Então, na verdade, o câncer de colo de útero, quando diagnosticado precocemente, ele pode ser tratado já cirurgicamente, não trazendo risco para a paciente. E já no diagnóstico, o cirurgião ele vai conversar com a paciente. Você gostaria de preservar a sua fertilidade? Então, hoje em dia, por exemplo, do colo de útero tem a traquelectomia, que é um tipo de cirurgia em que a gente consegue preservar a fertilidade. Além disso, em doenças mais avançadas de colo de útero, em que é necessário, por exemplo, quimio e radioterapia, existe uma técnica até que ficou super famosa aqui no Brasil e que foi premiada no exterior por ter começado aqui no Brasil, que é uma técnica chamada de transposição uterina. Transposição é você alocar o útero de uma forma diferente e aí a radiação não vai pegar ali no útero. Após a notícia maravilhosa da cura, como é que faz esse processo? A que momento ela já pode pensar na gravidez? Existe algum tratamento que pode auxiliar, né, na questão da fertilidade após a cura, né, da doença, enfim? Depois do tratamento, a gente considera pelo menos 2 anos. Por que 2 anos? Porque a grande maioria dos tumores femininos, que a gente está comentando aqui em sua maioria, e também dos tumores masculinos, a gente foca principalmente no risco de recorrência. Então, o risco dessa paciente retornar ou de ter alguma recaída da doença é principalmente nos primeiros 2 anos. Doutora, você disse no começo que geralmente é uma coisa mais dura, né, para as mulheres aí que estão nesse tratamento, mas para os homens também existe esse risco de não ter mais condição de ter filhos, enfim, alguma coisa envolvendo câncer de próstata, de testículos, como é que funciona isso? Se você tem um câncer de testículo, você tem que remover o testículo. Uma vez que você remove um testículo, você ainda tem o segundo para poder gerar os espermatozoides. Agora, se você por acaso faz uma cirurgia em que você precisa retirar o segundo também, você já não tem fábrica para produzir espermatozoide. Ou seja, esse jovem que tem esse diagnóstico, é obrigatório que o médico converse com ele com relação à preservação de fertilidade, ou seja, a coleta do esperma. Com relação ao tratamento de próstata, felizmente o câncer de próstata já ocorre em homens com uma maior idade. Geralmente esses homens já têm prole constituída. Sim. Agora, em casos raros em que possa acontecer em homens mais novos, aí isso também deve ser conversado na primeira consulta para que ele faça a criopreservação. Como é que funciona essa questão da preservação dos óvulos? Então, no caso da mulher, a gente pode fazer preservação de óvulos, que é feita uma coleta. Essa coleta, geralmente, ela fica em torno de 7 a 15 dias. Além disso, existe também a criopreservação de tecido ovariano. Isso geralmente é feito no caso de uma paciente que vai fazer a remoção do ovário. A gente tenta achar uma parte sadia para fazer essa preservação. E durante o tratamento de quimioterapia, a gente pode usar análogos de LH-RH, que são medicações que acabam fazendo um congelamento do ciclo menstrual. Ou seja, durante a quimioterapia, eu tento proteger os ovários de serem sensibilizados à quimioterapia. Esse foi um papo maravilhoso com a doutora Larissa Miller. Doutora, muito obrigado pela sua atenção, a tua forma didática, né, de poder falar de um assunto tão delicado, mas dando essa esperança para as pessoas que passam por isso. E para você que está acompanhando e quer mais essas informações de qualidade com os melhores médicos do mercado, nessa estrutura maravilhosa da Oncoclínicas, isso aqui é uma prestação de serviço público. Você
pode acompanhar mais o trabalho da Oncoclínicas entrando no site www.oncoclinicas.com. Oncoclínicas, cuidar sem limites.